Opa pessoal, Fabrício aqui, tudo bem? Do canal Orações Joseph Murphy. E hoje a gente vai iniciar uma leitura, pessoal, do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Como usar a mente subconsciente para perdoar? Então serão alguns textos do Dr. Murphy sobre esse tema, o perdão. Como você consegue perdoar alguém? Vamos lá? A vida não tem favoritos. Deus é vida. E o princípio da vida foi através de você neste momento. Enquanto lê e pensa nessas palavras. Deus gosta de manifestar-se em você como harmonia, paz, beleza, alegria e prosperidade. Isso é chamado de a vontade de Deus ou a tendência da vida. Se você cria na mente resistência à passagem do fluxo de vida, esse bloqueio emocional semeia confusão no subconsciente e causa todos os tipos de condições negativas. Deus nada tem a ver com as situações de infelicidade e caos no mundo. Essas são causadas pelo pensamento negativo e destrutivo da espécie humana. Constitui um grave erro, portanto, culpá-lo pelos problemas ou doenças que nos afligem. Numerosas pessoas criam habitualmente resistência ao fluxo da vida, acusando-o e censurando-o pelo pecado, pela doença e pelo sofrimento da humanidade. Outras lhe atribuem culpa por dores, mal-estar, perda de pessoas amadas, tragédias pessoais e acidentes. Enfurecem-se com ele e julgam-no responsável por seu sofrimento. Enquanto alimentar esses conceitos negativos sobre Deus, tais pessoas enfrentarão reações negativas automáticas da mente subconsciente. O que não conseguem compreender é que castigam a si mesmas. Elas precisam compreender a verdade, obter a libertação e renunciar a toda e qualquer condenação, ressentimento e raiva contra qualquer pessoa ou poder fora de si mesmas. Se assim não agirem, não adianta esperar vida sadia, feliz ou criativa. No momento em que acolherem o amor na mente e no coração, no momento em que acreditarem que Ele é o Pai carinhoso que as protege, ama, orienta, sustenta e lhes dá força, esse conceito e crença sobre Deus, ou princípio da vida, será aceito pela mente subconsciente, e elas se beneficiarão de incontáveis maneiras. Vamos para mais um estudo do Dr. Murphy sobre o perdão. A vida nos perdoa sempre. O princípio da vida contém e abre-nos um tesouro infinito de perdão. Perdoa-nos quando cortamos o dedo. A inteligência subconsciente existente em nós age imediatamente para curar o ferimento. Novas células constroem pontes de um lado a outro do corte. Se contraímos uma infecção provocada por determinado organismo nocivo, a vida nos perdoa e cerca e aniquila o invasor. Se queimamos a mão, o princípio de vida reduz o edema e a congestão, e dá-nos nova pele, tecidos e células. A vida não alimenta rancor contra ninguém, ela está sempre nos perdoando. Traz de volta a saúde, a vitalidade, a harmonia e a paz. Se cooperarmos com ela, isto é, se pensarmos em harmonia com a natureza, a vida não alimenta rancor contra ninguém, está sempre nos perdoando. Traz de volta a saúde, a vitalidade, a harmonia e a paz. Se cooperarmos com ela, isto é, se pensarmos em harmonia com a natureza. Lembranças negativas, rancorosas, amargura e má vontade atravancam e impedem a circulação do princípio de vida em nós existentes. Vamos para mais uma, pessoal. Mais um texto, mais um estudo do Dr. Joseph Murphy sobre perdão.
Como ela baniu o sentimento de culpa. Harriet trabalhava até tarde no escritório todos os dias. Frequentemente só voltava para casa depois de meia-noite e alimentava a esperança de que os chefes e colegas a admirassem por ser tão esforçosa. Mas nada disso acontecia, uma vez que era em geral a única a fazer serão. Os demais nem mesmo sabiam que sua rara dedicação ao trabalho. Enquanto isso, sua família enfrentava sérias dificuldades. O marido e os 2 filhos mal sabiam como ela era. Quando a equipe júnior de beisebol, onde o filho jogava, chegou às semifinais, Harriet não só não foi assistir ao jogo, mas nem mesmo perguntou quem vencera. Para complicar ainda mais as coisas, o médico disse que sua pressão arterial estava ficando perigosamente alta. Harriet veio me procurar quando o marido lhe disse que queria separação. Perguntei-lhe por que o excluíra de sua vida e demonstrava tão pouco interesse pelos filhos. No princípio, ela explicou que era obrigada a trabalhar tanto assim simplesmente para conservar o emprego. Perguntei se os colegas trabalhavam tantas horas extras como ela. Não, reconheceu. Os outros cumpriam o horário normal e em nada eram mais competentes do que ela. Sugeri um motivo porque achava que ela trabalhava tanto. Há alguma coisa a corroendo por dentro, disse eu. Se não houvesse, você não trabalharia dessa maneira. Você está se punindo por alguma coisa. Por algum tempo ela resistiu à sugestão. Insistiu em que seus hábitos de trabalho eram normais e que os outros sim é que eram preguiçosos. Finalmente, contudo, reconheceu um profundo sentimento de culpa. 15 anos antes, com a morte do pai, foi a testamenteira do espólio. E deliberadamente deixara de entregar uma grande soma ao irmão mais novo. Por que você fez isso? Perguntei. Foi questão de cobiça? Claro que não, respondeu ela. Meu irmão... Bem, ele tinha um gravíssimo problema com drogas, e eu sabia o que aconteceria ao dinheiro se eu entregasse a ele. Disse a mim mesma que eu estava economizando para quando ele conseguisse largar o vício. E? Perguntei. Harriet respirou profundamente. Isso nunca aconteceu. Ele se suicidou. Talvez não tinha premeditado, mas o resultado foi o mesmo. Ele tinha apenas 26 anos. Eu pensei muito nisso. O que teria acontecido se eu não tivesse ficado com o dinheiro? Talvez ele o tivesse usado para pagar um programa de reabilitação. E poderia estar ainda conosco. É culpa minha ele ter morrido. Perguntei. Se pudesse fazer tudo novamente, o que faria? Não sei, respondeu ela, sacudindo a cabeça. Mas sei que me esforçaria mais para ajudá-lo em vez de censurá-lo porque ele tinha um problema. Mas na ocasião você achou que tinha razões para agir assim? Perguntei. Achou que fazia a coisa certa? Claro, retrucou ela. Mas agora acho que agi mal. O dinheiro não era meu. De modo que agora você não faria a mesma coisa? Não, não faria, disse ela, o rosto sério. Mas isso não importa. Eu jamais poderia ser perdoada pelo que fiz. Roubei meu próprio irmão e ele morreu. É apenas justo que Deus me castigue. Eu mereço isso. Expliquei-lhe que Deus não estava castigando, ela mesma estava se punindo. Se usar mal as leis da vida, você vai sofrer, como consequência. As forças da natureza nada têm de mais. O uso que lhes damos é que determina se produzirão bons ou maus efeitos. A eletricidade não é má, depende de se você a usa para iluminar sua casa ou aplicar um choque fatal em alguém. Um único pecado é a ignorância da lei, e um único castigo a reação automática dela quando é mal usada. Se você usa mal os princípios da química, explode o local de trabalho.
Se dá um murro numa tábua, é possível que a mão comece a sangrar. A tábua não tem nenhuma culpa. A culpa está no mau uso que você lhe deu. No fim, consegui ajudar Harriet a compreender que Deus não condena nem castiga ninguém. Seu sofrimento era devido à reação da mente subconsciente à sua maneira negativa e destrutiva de pensar. O que ela precisava era de perdão, mas também sabia que o verdadeiro sentido do perdão é o perdão de si mesmo. O perdão tinha nosso pensamento com a divina lei da harmonia. A autocondenação é o inferno, prisão e restrição. E o perdão, o céu, harmonia e paz. Tirando da mente o peso da culpa e da autocondenação, ela obteve cura completa. No exame médico seguinte, a pressão voltara ao normal. A explicação a curou.